realmente age a toda nessa igreja, porque a mensagem da pastora casa completamente comigo. Glória a Deus! Completamente. E eu escolhi falar para vocês hoje de mais ou menos como Deus age, né? Como Deus age na nossa vida. E vou iniciar já falando lá no livro de Amós, né? Capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, sempre que Deus tem algo preparado a realizar, preparado a fazer, tanto na minha vida quanto na sua, Ele se revela, tanto a gente quando o compromisso é nosso de fazer algo, ou a outra pessoa, algum profeta que vai te dizer como é que Ele quer que você trabalhe, né? E nós temos vários exemplos desses na Bíblia, e aí eu fui colocando alguns exemplos. Eu vou começar aqui com o exemplo de Samuel mesmo, né? Quando Deus queria realizar algo, Ele chamou Samuel, ali quando ele ainda estava com Eli. As primeiras vezes, como a gente sabe, ele não reconheceu a voz de Deus, mas ele disse para ele, né? Vai lá e diga, né? Meu mestre, estou aqui, né? Fale comigo. E aí Deus falou com ele, né? E disse assim, Jesus, o Senhor, a Samuel: vou realizar algo em Israel que fará temer todos aqueles que ouvirem e que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra ele e a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre. Todos nós conhecemos essa história e sabemos que os filhos de Eli não tinham uma conduta correta. E ele sabia disso e mesmo assim Eli não fez nada. E aí por isso Deus falou, chamou a Samuel e falou para ele aquilo que ele iria cumprir. E assim foi feito. Nós sabemos que depois teve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E aí Israel perdeu nessa guerra. E mais do que isso, eles estavam tão desesperados que eles ainda falaram: tragam a arca. E trouxeram a arca. E o que aconteceu? Eles foram derrotados. Tomaram a arca deles. Os dois filhos de Eli morreram. E Eli, ao saber de tudo isso, morreu, né? E aí, para a gente ver como Deus fala e cumpre aquilo que Ele fala aos seus servos. Segundo exemplo, o exemplo de Noé. Deus também estava muito triste com a humanidade, estavam todos, né, com o coração voltado somente para a violência e para o mal. E aí Deus falou com Noé, né, porque Noé, para Deus, era um homem íntegro e justo. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. Amém. E aí, o que Deus falou para Noé? Disse ele que faria desaparecer da face da terra o homem, o qual tinha criado, os grandes e pequenos animais e as aves do céu, pois se arrependia de tê-los feito. Porém, o Senhor mostrou benevolência a Noé, pois era um homem justo e íntegro, homem que andava com Deus. E foi assim mesmo que Deus falou a Noé. E o interessante foi que quando termina o capítulo, diz o quê? E Noé fez exatamente tudo como o Senhor mandou. Ele não pensou se alguém ia pensar mal dele, ele não pensou o que o pessoal vai pensar de mim, estou eu louco aqui construindo uma arca num lugar onde nunca choveu. Ele não pensou nada disso, ele simplesmente cumpriu tudo aquilo que Deus tinha mandado para ele. E aí, vou chegar no meu terceiro e último exemplo, que na verdade é o exemplo que a gente vai mais conversar sobre ele, né? Que é o exemplo de Moisés. Moisés, todos nós sabemos, né? A época que ele nasceu era uma época que o faraó tinha mandado matar todos os meninos. E aí a mãe dele, mesmo assim, viu formosura em Moisés, colocou ele no cesto. E aí a filha de Faraó achou o cesto, e por causa de Miriam, que estava no momento certo, ele pôde voltar para Joquebede. Joquebede foi, né, amamentou o filho, e aí ele voltou para o palácio. Ficou lá durante muito tempo e conta a história que mais ou menos aos 40 anos de idade ele saiu e aí foi ver o povo dele, né? Foi lá ver os hebreus. Vendo os hebreus, ele viu como eles eram oprimidos, como eles eram maltratados. E aí ele se enfureceu e, ao ver um egípcio batendo no hebreu, ele foi lá, matou e escondeu, né, para que ninguém soubesse aquilo que ele tinha feito. Tempos mais tarde, ele também, mais uma vez, foi se interferir numa briga entre dois hebreus, e aí eles perguntaram: quem é você?
você, né? Você é nosso juiz. Agora você vai me matar também, assim como você fez com o egípcio? E aí, o que ele aconteceu? Ele teve medo e falou, meu Deus, descobriram tudo. E agora, o que eu vou fazer? Fugir. Vamos embora. Fugiu, foi para Midian. Chegando em Midian, ele se casou, teve 2 filhos e viveu por lá durante 40 anos. 40 anos pastoreando as ovelhinhas do seu genro Jetro, né? Passou por lá 40 anos e eis que um dia Deus se revelou a ele, na história que nós já sabemos, né? Na sarça ardente, e disse para ele, Moisés, é você, eu quero você para libertar o meu povo. O que a gente pode de início já aprender com isso? Antes mesmo de Moisés nascer, antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus tinha criado ele com um propósito, claro que sim, porque se não tivesse criado, ele podia já ter morrido lá no início, porque a época que ele nasceu já não era nem para ele ter nascido. Deus tinha criado ele com um propósito, assim como me criou com um propósito e todos nós com um propósito. Então, na verdade, Deus queria torná-lo libertador do povo de Israel, mas para isso ele teve que passar por toda essa história. Segunda coisa, quando Deus quer te mostrar o que Ele quer fazer na sua vida, Ele te fala. O que acontece? Não sou eu, Nara Gisele, que tenho que planejar aquilo que eu vou fazer para Deus, ou então, não sou eu, não é da minha inteligência saber para que propósito Deus me criou, e sim do próprio Criador, porque, né, como pode a criatura dizer ao Criador para o que eu fui criada? Não. Então, na verdade, essa resposta sempre virá dele. Terceira coisa, enquanto Moisés estava lá na rotina dele, do rebanho, tranquilo, Deus já estava trabalhando ao redor dele. Deus já escutava o clamor dos israelitas, Deus já via a opressão daquele povo e já tinha um plano preparado para ele. Isso é uma questão que a gente tem que ver, que isso também acontece conosco. Eu não estou no meu trabalho à toa, Rafael não está no trabalho dele à toa, a sua vizinhança, o seu vizinho, ele não está lá à toa. Nada que acontece ao nosso redor é à toa. Deus está sempre trabalhando ao nosso redor. O que a gente tem que fazer? Estar atento. Se Deus está trabalhando ali, vai chegar o momento em que Ele vai me dizer, vai, é sua hora, agora é o seu tempo, agora é o meu tempo, na verdade, para você fazer aquilo que eu tenho para você. Então, irmãos, estejam atentos. Aquele seu coleguinha que acabou de entrar para trabalhar com você, não foi à toa. A pessoa que você conheceu hoje à tarde, ou nada disso é à toa. Deus sempre trabalha ao nosso redor, sempre. Então, comece a observar quem o Senhor tem colocado ao seu lado, quais as situações ou circunstâncias que Deus tem feito para que você, no final de tudo isso, atue da forma que Ele quer. Afinal de contas, eu acho que o maior ensinamento que Jesus deixou para a gente quando veio aqui foi o amor ao próximo. Então, o que importa mesmo é o amor de vidas. Não é o que você quer, o seu planejamento. Na verdade, o que importa mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É tão difícil, né? Às vezes a gente vai passando pela rotina da vida e deixa passar. Não dá tanta importância ao ser humano. E a única coisa que Deus quer da gente é isso, dar importância, valorizar as pessoas, porque afinal de contas Deus está interessado em vidas, né? E quarta coisa, Deus nos prepara para cumprir essa missão. O povo de Israel já sofria há muito tempo. Deus podia muito bem, quando Moisés chegou em Midian, ele podia ter falado, não, você está preparado, pode voltar que agora você vai libertar seu povo. Mas não, isso demorou 40 anos. 40 anos para formar um caráter de libertador. Era isso que Deus queria dele. Ele não podia aceitar aquele Moisés que era totalmente dominado pelos impulsos. Um Moisés dominado pela ira, que naquela ocasião o que ele fez? Não concordo com isso, matou a pessoa e ainda escondeu. Um Moisés que esconde suas fraquezas, um Moisés que foge da responsabilidade, um Moisés que teve medo. Esse não era o libertador que Deus queria. E demorou 40 anos para tudo isso acontecer. E aí depois, quando Deus chamou Moisés para isso, já era um novo Moisés, um Moisés com domínio próprio. Porque um Moisés que ia guiar o povo pelo deserto,
Ele não podia, um povo completamente obstinado, um povo muito teimoso, que um dia, ok, está tudo bem com o Senhor, no dia seguinte já não está mais. Então eu não podia ser dominado pelos meus próprios sentimentos, porque na primeira vez que alguém me criticasse, eu ia fazer como ele tinha feito antes, né? Chegou a matar o egípcio. Então não dava para ser aquele Moisés. E demoraram 40 anos para que Deus pudesse moldar esse caráter, assim como Ele faz comigo e com você. Às vezes a gente até pensa, nossa, mas está demorando tanto para Deus agir na minha vida, ou me falar realmente, me mostrar qual é o propósito da vida dele. Isso só vai acontecer quando a gente estiver pronto. E para a gente estar pronto, a gente tem que realmente se entregar e se colocar no centro da vontade de Deus. A gente tem que realmente perguntar para Deus, Senhor, o que Tu queres? Eu sei que o Senhor não vai me dar uma lista, que eu vou saber onde é que eu vou chegar lá no final. Mas pela fé que eu tenho em Ti, eu dou o primeiro passo. Amém. Eu dou o primeiro passo e vou dando um de cada vez até o Senhor me mostrar aquilo que o Senhor quer de verdade comigo. Que eu confio na sua onisciência, eu confio na sua onipotência, eu confio no seu amor por mim. Por isso eu dou esse passo à frente. Então, aquele Moisés não era mais aquele Moisés que tinha medo. Lógico que quando Deus perguntou para ele, Deus disse que ele era o libertador, que ele voltasse, fosse lá ao Egito e libertasse o povo, ele logo perguntou, mas quem sou eu, né? Aqui ele já não confiava mais nas suas forças. Lá ele não perguntou nada. Ele foi e agiu. Ele agiu, não, eu dou conta de resolver isso aqui. Aqui ele já sabe que ele não dá conta. As forças dele e nada são a mesma coisa. Irmão, se Deus não estiver contigo, mesmo que o seu propósito seja, eu vou evangelizar o Rafael. Se eu for sozinha evangelizar, tudo que eu falar para o Rafael vai adiantar nada, não vai entrar no coração dele. Tudo que eu falar para o Rafael não vai adiantar nada, vão ser somente palavras de Nara Gisele, mais nada. Se Deus não for com você, se Deus não te moldar, se Deus não te mostrar o que você deve fazer, de nada vai adiantar. Então, é mais uma representação da dependência que Moisés passou a ter pelo Senhor. E por isso, ele pôde cumprir aquilo que Deus queria. E a quinta questão é, o que acontece? Quando Deus falou com Moisés ajustou toda a sua vida ao plano de Deus. Então o que acontece? Não é assim, eu, Nara Gisele, faço o meu plano e aí, Senhor, pode se encaixar. Onde o Senhor quiser ir, o Senhor se encaixa, que eu tenho meu plano e eu estou indo. Não é assim que funciona. Moisés que se encaixou à realidade do Senhor. Moisés que se encaixou ao propósito que Deus tinha. Porque muitas vezes, o que acontece? Principalmente as pessoas que são mais organizadinhas, que gostam tudo direitinho, vou fazer meu planejamento, ok. Aí, irmãos, aí você vai lá, faz seu planejamento e tal. Às vezes no final até dá certo. Só que aí você fala, poxa, conquistei tudo que eu programei a minha vida inteira, mas agora, cadê? Eu só continuo vazio, eu não tenho alegria, parece que não adiantou de nada. Irmãos, só quem sabe para que você foi criado foi Deus. Então você só vai ser feliz quando você cumprir o propósito de Deus. Não tem jeito. Por isso, pergunte a Ele o que Ele quer e se ajuste ao plano dele. Não é o contrário. Eu faço o meu plano e peço para Jesus se encaixar. Não é assim que funciona. Eu tenho que pedir a Ele, primeiramente, o planejamento. E daí eu começo a me encaixar nos planos de Deus. Amém. E foi isso que Moisés fez. E por mais que ele não se achasse capaz, realmente ele não era só o poder de Deus que ia torná-lo capaz de fazer aquilo. Realmente Deus foi ajustando tudo. Ele falou, Senhor, nem falar bem eu consigo. Deus mandou Arão e Deus queria apenas dele ação, fé e obediência. É somente isso que a gente tem que ter com o Senhor. Ele quer que, primeiro, nós temos que escutar aquilo que Ele vai dizer ao nosso coração. Depois disso, nós temos que obedecer, ajustar a nossa vida aos planos de Deus. Eu acho que essa parte é a mais difícil, porque toda vez que Deus mexe e ajusta para mudar o nosso caráter, vai doer, você vai chorar, você vai achar ruim, sempre vai, porque nós não estamos prontos.
mas é preciso passar essa fase, senão a gente nunca vai chegar nessa vida abundante que Deus tem pra gente. Nunca. Porque se Deus não mudar o nosso caráter e você estiver no centro da vontade de Deus, a vida abundante nunca vai chegar. Então é preciso esse ajuste, é preciso ser vaso nas mãos do oleiro, é preciso. Deus apenas quer que você dê o primeiro passo. Senhor, eu não tenho planejamento nenhum, acabou. Tudo que eu pensei na minha vida eu quero que o Senhor fale comigo. Amém. E aí sim eu vou atuar. Então, tem essa noção, Deus trabalha ao nosso redor, então observe, esteja atento, espere, porque é Ele que vai falar com você. É Ele que vai te chamar. Dori, é isso que eu tenho para você. E aí você vai o quê? Se ajustar, obedecer, ter fé e cumprir aquilo que Ele mandou para você. Creia que Ele age, creia no seu poder e aceite o desafio. Você realmente não tem força, não se engane. Ah, Senhor, eu sou incapaz, não vou conseguir. Você realmente não tem. Tudo isso é para Deus. Isso daí é tarefa de Deus. A única coisa que Ele quer que você faça é dar o passo à frente. Então aceite o desafio, porque Ele prometeu estar conosco para sempre. Ele vai moldar o seu caráter e vai te deixar pronto para cumprir o seu propósito. Então, ajuste-se, deixe que o Senhor molde e atue dentro da sua vida. Eu escolhi essa pregação para falar hoje porque eu tenho vivido mais ou menos isso. Já falei mais ou menos para vocês de uma colega que na verdade eu conheci ela 7 anos atrás. Desde que eu conheci, eu sabia que ela precisava de Deus. E eu tentei da minha maneira. E não era assim que Deus queria que eu agisse. E por isso não deu certo. Eu fui com as minhas próprias forças e até muitas vezes discuti com ela, nós íamos falar durante muito tempo. E para você ver como Deus age, nem eu estava preparado, meu caráter não estava preparado para isso e nem ela. O Espírito Santo de Deus ainda não tinha tocado no coração dela, porque só o Espírito Santo de Deus pode convencê-la de qualquer coisa, eu não tenho força em nada. E aí, nós nos conhecemos já há 7 anos e nesse último ano, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus tocou no coração dela e ela mesma me procurou. Amiga, será que você pode estudar a Bíblia comigo? E eu falei, gente, não vou nem perder a oportunidade. Peguei minha Bíblia e já saí correndo na casa da criatura. E ó, Deus mandou ver. E a gente falando. E Deus mandou ver e eu falando com ela. E ela foi sendo tocada mesmo. Tanto é que depois ela foi atrás de mim mais uma vez e falou assim, não, mas eu quero uma coisa séria. Será que a gente pode se encontrar toda semana para estudar? E nós temos feito isso. E está muito interessante porque todos os encontros eu percebo que ela está cada vez mais transformada. Amém. E Deus está realmente, o Espírito Santo de Deus está realmente tocando lá no fundo, porque tem dia que ela pensa em desistir, ela não quer mais não, porque o conflito é tão grande. Irmãos, é esse conflito. Para Deus mudar e transformar, existe o conflito, não se engane. Então tem dia que o conflito é tão grande que ela fala, vou desistir, eu não quero mais. E aí depois no dia seguinte ela, não, mas Deus já falou comigo de novo, eu vou continuar. E tá nessa luta e é bonito de ver esse trabalho do Espírito Santo de Deus. Porque a gente às vezes acha, né, não, sei lá, dessa forma vai ser melhor, dessa forma, irmãos, da forma que tem na sua cabeça nunca vai ser melhor. É sempre a forma que Deus quer. Então, olha, eu tenho aprendido muito com isso e hoje em dia eu tenho pedido para Deus para que Ele me esvazie de mim mesmo e realmente coloque para mim aquilo que Ele quer verdadeiramente, porque é nesse caminho que eu quero andar, porque eu sei que é só dessa forma que Deus vai atuar verdadeiramente na minha vida. Porque eu acho que de todos nós aqui, o nosso objetivo é esse, Senhor, atua na minha vida e faz o que o Senhor quiser, e é só desse jeito. Então, assim, eu resolvi parar de brigar com Deus, parar de dizer isso que eu quero, eu acho que é melhor dessa forma. Irmãos, como pode a criatura dizer ao Criador? Entendeu? Não tem jeito. Foi Ele que decidiu. Então é Ele que sabe. A senhora foi criada para isso, você para isso. E Ele vai te chamar e vai falar com você, assim como Ele falou com todos esses, com todos os profetas que nós temos na Bíblia, e hoje fala mais através do Espírito Santo de Deus. Então, esteja aberto, se entregue, não tenha medo.
vai doer, vai, mas creia, isso é o melhor. Você vai fazer aqui o que Deus quer que você faça. E só aí então você vai ser feliz plenamente. Vai ter a vida abundante que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, amiga. Amém.